Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, somente por enquanto. Diz assim a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Somente até aqui, vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Tua direção nesta manhã de instrução e nas próximas semanas também de aprendizado aqui conjunto. Novamente pedimos que o Teu Santo Espírito venha guiar a nossa reflexão, o nosso estudo da Palavra de Deus e mais, nos encher, nos capacitar para vivermos em conformidade com os Teus santos propósitos, com a Tua soberana vontade. Nós assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, o que significa ser um homem? E o que significa ser uma mulher? E será que existem papéis distintos para homens e mulheres? Seja em casa, no lar, ou dentro da igreja, ou na sociedade como um todo? Bem, felizmente, nós estamos aqui hoje e nas próximas semanas justamente para responder a essas perguntas. E felizmente, a Bíblia responde a cada uma delas. Fala claramente a respeito do que significa ser um homem e uma mulher e quais são os papéis distintos para cada um. Esse será o nosso assunto neste curso chamado Masculinidade e Feminilidade Bíblica. Bem, por um lado, você não precisa crer na Bíblia para saber que existem distinções entre um homem e a mulher. Essas diferenças são inerentes ao nosso ser. O homem tem um tipo de corpo e uma mulher tem outro tipo de corpo. E desta distinção depende a própria procriação da raça. É impossível a raça humana se procriar, se reproduzir, não fosse pela diferença física, biológica entre homens e mulheres. Tais fatos eles eram inquestionados no Ocidente até muito recente na história. Em nossos dias, porém, muitos questionam a própria noção de gênero. De acordo com esta nova escola de pensamento, quantos já ouviram falar ideologia de gênero? Creio que a maioria aqui, quer você tenha filhos em idade escolar ou não. De acordo com essa nova escola, a nossa identidade pessoal, inclusive o nosso gênero, é uma questão de construção cultural, social e até da nossa percepção psicológica do nosso ser. E não depende da nossa biologia, da nossa anatomia, nem tampouco dos nossos cromossomos. Se é Y, né, se é X ou Y. Né, já tem o Y, né, já tem gente que quer juntar os cromossomos. Né? Enquanto a ideologia já está me influenciando aqui, olha só. A ponto de algumas instituições já não distinguirem mais entre sanitários masculino e feminino. Já ouviram falar disso? No Brasil, instituições de ensino público, algumas repartições públicas, não distinguem mais entre o banheiro masculino e feminino, porque entendem que isso é uma discriminação, um preconceito contra aqueles que não se reportam ao seu sexo original. E, portanto, temos que fazer concessões neste novo e admirável mundo em que vivemos. Bem, além da questão dos transgêneros, mesmo aqueles que ainda enxergam a sexualidade em termos binários, ou seja, masculino e feminino, existe grande dúvida ou grandes perguntas acerca dos papéis distintos, se é que existem papéis distintos para o homem e para a mulher. Muitos aqui talvez ainda se lembrem de um tempo quando esses papéis eram claramente distintos na sociedade, quando existiam expectativas distintas para um homem e para uma mulher na nossa cultura. O que nós vamos fazer com isso? O que pensar dessas expectativas hoje em dia? Por exemplo, no passado, os homens eram vistos como mais assertivos e menos emotivos. Eram vistos como os principais provedores do lar e focados em suas profissões. Os homens costumavam interessar-se por esportes, eles sentiam que a iniciativa no relacionamento com o sexo oposto dependia
deles. As mulheres, por outro lado, eram vistas como mais relacionais, mais cuidadoras. Elas costumavam focar-se no lar e na criação dos filhos. Costumavam ser as principais voluntárias em instituições de cuidado com os pobres e outras causas caridosas. Costumavam ser menos assertivas e costumavam ser as que respondiam às iniciativas dos homens, o que era esperado delas. Bem, seja qual for a sua impressão sobre essas expectativas, fato é que os tempos mudaram. As mulheres hoje estão muito mais inseridas no espaço público, desde a política partidária ao mundo empresarial, corporativo, e tentam aí fazer uma acrobacia mirabolante, para equilibrar lar e casa e família com profissão e carreira. Já do lado dos homens, nós vemos a ascensão de um novo fenômeno, é o fenômeno do homenino. Quem sabe o que é o homenino? É um menino preso no corpo de um homem, Já tem idade para ser homem, já tem corpo para ser homem, mas continua um menino. É o sujeito que não tem prazo para sair da casa dos seus pais, que vive jogando videogame todo dia, até as altas horas da noite, e que passa as noites do fim de semana na farra, porque sabe que pode sempre voltar para o ninho da mamãe e do papai, com comida feita, cama feita e roupa lavada. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu não quero aqui endossar os estereótipos e as expectativas do passado acerca dos gêneros. Estamos apenas observando o nosso contexto, os tempos em que nós vivemos. À luz de tudo isso, então, se tornou muito mais difícil responder às perguntas originais que eu lancei. Quais foram? O que significa ser um homem? O que significa ser uma mulher? E será que existem papéis distintos para homens e mulheres neste mundo? Alguns até dizem que essas perguntas, as próprias perguntas, estão ultrapassadas. E pastor, isso é papo de uma ou duas gerações atrás. Não tem mais essa questão de diferenças, é tudo igual agora, entre homens e mulheres. E como cristãos, é a nossa tarefa compreender as diferenças entre os gêneros masculino e feminino, tanto quanto qualquer outro assunto da nossa vida cotidiana. A Bíblia fala a isso e nós vamos nos voltar, então, para a palavra de Deus sempre com a nossa referência máxima, a partir de hoje. Mas antes temos que reconhecer os nossos pressupostos. E de onde estamos partindo? Okay? Pastor, o que você quer dizer com a palavra gênero? Até isso a gente tem que definir, porque hoje gênero já não significa a mesma coisa na boca de todo mundo. Para alguns, especialmente nessa cultura pós-moderna, gênero é um qualificador, ou melhor, sexo. Sexo é um qualificador biológico. Nós nascemos com um sexo, mas gênero é algo que nós construímos em conformidade ou não com a nossa anatomia, com a nossa biologia. Então você pode ter nascido com um sexo e desenvolver outro gênero, naquele alfabeto novo, L, G, B, T, X, já tem Q, já tem X, já tem várias opções. Então, pastor, o que você significa com a palavra gênero? Bem, gênero, nós cremos, inclui várias coisas. Inclui também o nosso sexo, a nossa sexualidade, ok? Mas vai além disso. Inclui tudo o que Deus ordenou, tudo o que Deus desenhou para homens e mulheres neste mundo. Okay? Alguns aspectos da nossa masculinidade e feminilidade podem ser, sim, mais derivados da nossa cultura do que da palavra de Deus. Por exemplo, vestir meninos de azul e meninas de rosa. Não há nada de errado com isso, eu até endosso isso. Mas você não vai encontrar na Bíblia livro, capítulo e versículo que diz: vistam seus meninos de azul e suas meninas de rosa. Okay? Também não vai vestir de qualquer cor, por favor. É isso que eu estou dizendo. Mas há questões culturais, sim, que podem variar de uma cultura, de um tempo para o outro. Outras, não. Aquelas questões em que a palavra de Deus fala com clareza, nós temos que ser claros também. Okay? Então nós vamos partir desse pressuposto aqui, de que a Bíblia é suficiente. Ela é a nossa autoridade suprema. Ela é inteiramente verdadeira e nos diz tudo de que necessitamos para nos guiar neste mundo, para nos instruir na nossa fé e na nossa vida, inclusive na nossa masculinidade e feminilidade.
A Bíblia fala de muitas maneiras. Às vezes ela nos instrui de maneira direta, com ordens e proibições muito claras, e outras vezes ela nos instrui por meio de princípios mais abrangentes que temos que ter sabedoria para aplicar a cada determinada situação. Mas, de qualquer forma, a Bíblia é a nossa base, é o nosso fundamento. Todos receberam um esboço? Não. Alexandre, me ajude, por favor. Daniel, pode ajudar o Alexandre também? Para cada aula nós preparamos um pequeno esboço, que eu já deveria ter distribuído, perdão, que traz um pequeno resumo, né, os pontos principais de cada aula, para que você possa acompanhar o andamento da aula, saber quão perto do início ou do fim estamos, quanto material temos para cobrir, mas também para que você possa fazer suas anotações e levar isso para casa, talvez conversar com os membros da sua família, com outros irmãos da igreja sobre o que estamos tratando aqui. Okay? Então já esse esboço vai chegar até todo mundo. Estamos ainda no início, okay? Introduzindo o assunto e já falando sobre os nossos pressupostos aqui. Okay? Então, uma passagem bíblica que nós transcrevemos logo na primeira parte do esboço, você pode dobrá-lo em dois, vai fazer uma capa e contra-capa aí com um miolo. Okay? E logo na primeira página nós transcrevemos uma citação da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, um texto que já deve ser familiar a muitos aqui. Então, se você tiver o esboço, você pode ler comigo, ou você pode abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Enquanto acabamos de distribuir os esboços. Okay? Vamos ler juntos as palavras de 2 Timóteo 3, 16 e 17. O que diz a palavra? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o nosso ponto de partida. A Escritura é inspirada e ela é suficiente para nos instruir nos caminhos de Deus, para todas as áreas da nossa vida, inclusive no que diz respeito a sermos homens e mulheres. Okay? Então queremos ser neste curso tão claros quanto a Bíblia é clara, tão contundentes quanto a Bíblia é contundente. Não deu para todo mundo. Quem ficou sem, por favor, procure-nos ao final, que a gente passa por e-mail para você. Para a semana que vem faremos mais cópias. Ok? Muito bem. Queremos ser tão claros aqui quanto a Bíblia é clara, tão contundentes quanto a Bíblia é contundente, mas onde a Bíblia não fala com tamanha firmeza, ou clareza, ou especificidade, nós temos que ser generosos, né? E temos que ter uma margem na nossa interpretação e aplicação. Mas em tudo, nós queremos seguir o caminho de Deus em amor. Okay? Em amor pela verdade, conforme está relatado aqui, na palavra de Deus, em amor para aqueles que talvez tenham suas dúvidas ou até discordem de nós. Isso é importante. Ao falarmos sobre masculinidade e feminilidade, eu creio que algumas das lições desse curso serão bastante confrontadoras e exigentes. Não porque nós queremos ser confrontadores e exigentes, mas porque a Bíblia é confrontadora e exigente. A pergunta é como nós devemos nos aproximar da Bíblia quando ela nos confronta, quando ela nos desafia, com uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de viver a nossa vida. Bem, devemos nos aproximar com reverência, com humildade, com submissão. Ser cheio do Espírito, ouvimos hoje, é também viver de forma humilde, temente perante Deus, ouvir o que Ele tem a nos dizer. Okay? Então isso é esperado de todo cristão, seja qual for o assunto. Você consegue se lembrar da última vez em que você foi confrontado pela Bíblia? A pensar de uma maneira diferente do que você pensava, a viver de uma maneira diferente do que você vive, seja com o seu dinheiro, com o seu trabalho, na criação dos seus filhos, ou também no que diz respeito a ser homem e mulher. Então a nossa oração é que todos venham preparados para ouvir o que a palavra de Deus diz, a entender e, pela graça de Deus, seguir o caminho
das Escrituras. E isso é importante, gente. Este curso é para todos. Quer você seja solteiro, casado, divorciado, viúvo, empregado, empregador, do lar, do trabalho, não importa. Jovem, adulto, ancião, este curso é para todos. Por quê? Entender a masculinidade e a feminilidade bíblica é para toda estação da vida. Nascemos homens e mulheres, morreremos homens e mulheres, e precisamos entender então como viver de acordo com o padrão de Deus em cada etapa da vida. Okay? Então, no seu esboço, olhe para o verso, para a última página, que deve ter um resumo do curso aí. Okay? Uma espécie de plano de voo nosso. Hoje é a aula 1, estamos lançando os fundamentos, uma teologia bíblica dos gêneros. Nas próximas 4 semanas, eu e o pastor Marcelo, nós nos revezaremos, okay? Semana sim, semana não, tratando esses assuntos sobre a masculinidade e a feminilidade bíblica. Depois vamos ver a aplicação disso no lar, na igreja e na sociedade como um todo. Então, encerrar o curso com um exame das passagens mais controversas da Bíblia e também a questão que mais pesa na nossa cultura hoje, que é a questão dos desvios de gênero, transtornos de gênero, a homossexualidade. Vamos falar sobre tudo isso no decorrer do curso. E nós incluímos também os nossos e-mails. Okay? Caso você tenha qualquer dúvida que nós não sanemos em aula, ou antes ou depois do culto, pode nos escrever ao longo da semana com a sua dúvida. E se for uma dúvida comum à classe, podemos trazer isso e tratar disso no espaço maior da plenária aqui, da Escola Bíblica. Ok? Estamos prontos então? Já apresentamos o assunto, já vimos o nosso plano de voo, vamos mergulhar então no primeiro assunto. No miolo do seu esboço, vamos falar sobre uma teologia bíblica dos gêneros. Ou seja, em primeiro lugar, nós queremos pintar um retrato aqui abrangente do que a Bíblia diz de capa a capa sobre o ser homem e mulher. Nós vamos dividir isso em 4 etapas, que cremos correspondem os 4 movimentos principais da história da Bíblia: criação, queda, redenção e consumação. Temos que começar por onde? Do início. A criação, em Gênesis capítulo 1, onde Deus estabeleceu o seu plano para os homens e as mulheres. Gênesis 1, 26 e 27. Se você fechou a Bíblia, pode abri-la novamente. Okay? Nós já lemos no início da aula e ouvimos que Deus ordenou a criação do homem à sua imagem e semelhança e os criou homem e mulher. Ou seja, de onde vem a ideia da criação humana? De Deus, não de Darwin. Não somos fruto da evolução, somos fruto do planejamento sábio e ordenado de Deus. Ele nos criou para a sua glória e nos criou distintos, homem e mulher. E no versículo 31 deste mesmo capítulo diz que Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Ou seja, o fato de termos sido criados homem e mulher foi ideia de quem? De Deus. Então não creio na ideologia de gênero, eu creio na ideologia das Escrituras, que diz que gênero não é uma criação minha, ou sua, ou da nossa cultura, é uma criação de Deus. E Deus viu isso e disse: isso é muito bom, é bom que seja assim, que vivamos como homens e mulheres, para a glória dele. Agora é importante saber e reconhecer que mesmo os evangélicos que creem na autoridade das Escrituras, creem na suficiência da palavra de Deus, eles discordam entre si sobre as repercussões dos versículos que acabamos de ler. E são 2 as vertentes principais. Quantos aqui já ouviram falar nos campos do igualitarismo e do complementarismo? Alguém já ouviu sobre essas distinções? Pouquíssimos. Que bom, então você acabou de ouvir. Okay? E nós vamos ao longo desta aula distinguir entre a interpretação do igualitarismo e do complementarismo sobre estes versículos. Primeiro, o igualitarismo ensina que Deus criou o homem e a mulher iguais, daí o termo igualitarismo. Mas iguais em que sentido? Iguais em todos os aspectos, segundo essa escola. Iguais em essência, em valor, em dignidade, mas também iguais em seus papéis.
Então, de acordo com esta escola, Gênesis 1, 26 e 27, não faz distinção alguma entre o homem e a mulher. Ambos feitos à imagem de Deus, ambos comissionados para dominar a terra e, portanto, ambos tendo os mesmos papéis. É o que diz o igualitarismo. Já o complementarismo, que é a vertente que nós seguiremos neste curso e que nós adotamos nesta igreja, ensina que Deus criou tanto o homem como a mulher iguais em essência, mas distintos em papel. Ou seja, que Deus criou papéis diferentes para o homem e para a mulher que se complementam. Daí o termo complementarismo. São papéis diferentes que se completam, que se reforçam, que se ajudam. Quais papéis são esses? Veremos já já. Mas o complementarismo diz que sim, em Gênesis 1, Deus criou tanto o homem como a mulher igualmente à sua imagem e semelhança. Mas se você avançar para o capítulo 2, você verá uma distinção entre o homem e a mulher. Já no capítulo 2, versículo 15, você verá que Deus colocou o homem primeiro no jardim, ok? Para cuidar dele, e a partir do versículo 18, você verá o homem exercendo uma autoridade especial sobre a terra, sobre a criação e inclusive sobre a sua esposa, criada para ser a auxiliadora dele. Então, mesmo Deus que criou homem e mulher iguais em valor aos seus olhos, os criou distintos em seus papéis. Ele como cabeça e ela como a sua auxiliadora. Okay? De novo, essa visão complementarista é a visão adotada pela liderança dessa igreja que nós seguiremos neste curso. Não porque seja mais conveniente, pelo contrário, na nossa época é mais inconveniente. Não porque isso vai atrair a aprovação de todos, pelo contrário, alguns talvez estranhem o que nós vamos ensinar e defender aqui. Não porque queremos ser estranhos ou diferentes, mas porque cremos que este é o caminho que a Bíblia ensina e, portanto, é o caminho que melhor, ou que mais trará benefício à nossa vida, saúde para os nossos lares, para a nossa igreja e para o nosso mundo. Okay? Pastor, isso quer dizer que se eu não for um complementarista, se eu for um igualitarista, eu não posso ser membro desta igreja? Não estamos dizendo isso. Pode ser sim. Okay? Significa que um igualitarista não pode participar deste curso? Deve sim. E por favor, se você tiver perguntas e dúvidas, faça as suas perguntas. Okay? Se você entende da palavra de Deus que a visão igualitarista é melhor defendida, confronte-nos com esses textos que você vai nos ajudar a melhor defender a nossa posição. Okay? Mas mesmo que você já se identifique como um complementarista, não quer dizer que você pode relaxar agora no seu banco. Eu já vou concordar com tudo, eu vou só aqui assistir o pastor debater com os igualitaristas. Não, porque apesar de crer no complementarismo, pode ser que existem posturas ou comportamentos na sua vida que não condizem com a sua crença. E talvez você também precise ser aprumado, alinhado pela palavra de Deus ao longo das próximas semanas. Então, ninguém deve desligar o raciocínio nas próximas semanas. Queremos que todos estejam alertas, atentos e com os olhos fitos na palavra de Deus. Okay? Então vamos voltar para Gênesis capítulo 1, okay? Nosso ponto de partida. E interessante notar que a Bíblia em Gênesis 1 não começa com a diferença entre homens e mulheres, mas começa com o quê? A semelhança deles, a igualdade deles. Notaram isso? Versículo 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É aqui que a Bíblia começa, é aqui que nós precisamos começar, com a nossa igualdade de valor e dignidade aos olhos de Deus. Mas a pergunta é o que significa ser criado à imagem de Deus? Colocamos aí no seu esboço pelo menos 3 coisas, 3 repercussões disso, ok? Uma repercussão estrutural, outra funcional e uma terceira relacional, ok? Estruturalmente, quem nós somos reflete a imagem de Deus. Deus é um ser racional, nós somos ser racionais. Deus é um ser espiritual, nós somos seres espirituais. Diferente dos animais, nós temos alma, raciocínio, criatividade, um senso estético, um senso moral.
isso é fruto o quê? Da imagem e semelhança de Deus em nós. Não quer dizer que sejamos idênticos a Deus. Deus é todo-poderoso, nós não somos. Deus é eterno, nós não. Okay? Mas existe esse espelho estrutural da nossa constituição humana. Quem nós somos reflete a imagem de Deus. Segundo, um aspecto funcional. Para que fomos feitos? Nós somos feitos para dominar, versículo 26. Feitos para dominar a criação, exercer domínio, regência sobre a terra. Isso também espelha Deus, porque quem é o rei de toda a terra? Quem é o Senhor do universo? Deus. Mas Ele comissionou o homem e a mulher para serem seus vice-regentes, seus subordinados aqui na terra, seus subalternos para reger e cuidar deste mundo. E por fim, um aspecto relacional. Deus é um Deus pessoal, um Deus de relacionamento. E, portanto, Ele nos criou não só para Ele, mas uns para os outros. Isso está refletido também no fato de termos sido feitos homem e mulher, para nos relacionarmos uns com os outros. Okay? De tudo isso, podemos aferir o seguinte: em nenhum lugar a Bíblia diz que homens são mais a imagem de Deus do que as mulheres. Só porque as mulheres foram criadas, ou a mulher foi criada a partir do homem, não quer dizer que ela é menos imagem e semelhança de Deus. Então nenhum homem aqui deveria se sentir superior por ser homem, e nenhuma mulher deveria se sentir inferior por ser mulher. Porque a Bíblia resolve, logo em Gênesis 1, que ambos foram criados à imagem de Deus, portanto, iguais em dignidade, em valor aos olhos do Senhor. Okay? Mas quando chegamos em Gênesis 2, okay, nós temos uma visão complementar. Em Gênesis 1 você vê a visão macro, né? A visão Google Earth, quem gosta do Google Maps, né? Tem a visão macro e tem a visão da rua, né? O Street View, a visão macro e a visão micro. Né? Gênesis 1 é a visão macro, é a visão maior. Mas em Gênesis 2 nós temos um foco específico no 6º dia da criação e na criação do primeiro casal. Okay? E lá nós vemos uma distinção. Gênesis 2, a partir do versículo 18, diz: Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E a partir daí você vê Deus procurando um par para o homem entre os animais. Não se encontra um par entre os animais, o homem exerce autoridade sobre os animais, dando nomes a esses animais. Então Deus cria da costela do homem uma mulher. Lhe apresenta a mulher e ele diz, enfim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E assim como o homem deu nome aos animais, ele dá nome à sua esposa, numa posição de autoridade sobre ela. Então, em Gênesis 2, nós vemos uma distinção. De novo, nem todos concordam com essa distinção. Segundo os igualitaristas, quando Deus criou Eva para acompanhar Adão, Ele apenas sanou a questão da solidão dele, e nada mais, sem distinguir os papéis do homem e da mulher. Já os complementaristas, okay, concordam que sim, a mulher corresponde ao homem como seu igual, mas vê um arranjo aqui, em Gênesis 2, de cabeça e auxiliadora, de autoridade e submissão. O homem ocupando o papel de cabeça e a mulher ocupando o papel de auxiliadora. De onde tiramos isso? Algumas evidências aqui do capítulo 2. Okay? Primeiro, Deus colocou quem no jardim? O homem. Okay? Deus ordenou primeiro a quem que trabalhasse o jardim e cuidasse dele? O homem. Okay? A quem Deus deu a autoridade para dar nome aos animais? O homem. E quem é que deu nome à mulher? O homem. Está aí no capítulo 2. Ok? Onde está? No versículo... Cadê, gente? Capítulo 2.
23, ok? Ela será chamada mulher. E no capítulo 3, também, ok? O homem deu ao nome da sua esposa Eva. Onde está? Cadê? Capítulo 3, fim do capítulo 3. 20. Okay? Então, capítulo 2, versículo 23 e capítulo 3, versículo 20. O homem exercendo uma posição de autoridade sobre a mulher ao dar nome a ela. Okay? Mais à frente, lá em 1 Timóteo 2, nós veremos a lição que Paulo tira a partir dessa ordem da criação. Ele mostra que o fato do homem ter sido criado primeiro lhe confere sim uma posição, uma função, um papel distinto na igreja e no lar, mas nós já vemos isso aqui em Gênesis 1 e 2. Um contra-argumento, se você é um igualitarista, ou se identifica com este campo, um contra-argumento dos igualitaristas é que em outras partes da Bíblia, Deus é chamado de auxiliador. É a mesma palavra que é usada da mulher em Gênesis capítulo 2. Né? A mulher é chamada de auxiliadora, Deus se apresenta como auxiliador. Portanto, não parece haver uma distinção, né, de papéis. Se até Deus pode ser chamado de auxiliador, isso não lhe confere, né, nenhuma posição diferente do seu povo, assim a mulher não tem uma posição diferente do homem. Bem, qual seria a resposta complementarista? Sim, Deus se apresenta como auxiliador do seu povo ou de indivíduos em momentos isolados ou pontuais da história. Mas Deus não foi criado auxiliador, como a mulher foi criada para ser auxiliadora. O auxílio de Deus parece ser pontual. Já a mulher foi criada de uma maneira permanente, cremos nós, para servir como a auxiliadora do homem. O que nos leva a outro ponto importante, gente, da visão complementarista. Isso é importantíssimo. Diferença de papéis não significa diferença de valor. Se você não se lembrar de mais nada dessa lição, lembre-se disso. Papéis diferentes não significam valores diferentes. É assim que a nossa cultura entende. Se um é o cabeça e a outra é auxiliadora, consequentemente, um deve ser mais importante, mais digno ou mais valioso que o outro. Não é isso que a Bíblia mostra. Há igualdade de valor, mas diferença de papel. E o exemplo máximo disso é a própria Trindade. Nós cremos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito. Todos Deus, todos de acordo? Senão você não pode ser membro dessa igreja. Não pode ser nem cristão, se não crê que Deus é Pai, Filho e Espírito. Iguais em valor e dignidade, porém, todos têm o mesmo papel. Quem é que veio ao mundo? Quem é que foi enviado ao mundo para encarnar e morrer em nosso lugar? O Filho. Quem é descrito na Bíblia como se submetendo ao Pai? O Filho. Pergunta, o Filho é menos Deus que o Pai? Por estar em submissão ao Pai? Então por que uma mulher em submissão ao seu marido deveria ser inferior a ele? Não é. Papéis diferentes não significam valores diferentes. Dignidade inferior ou superior, não. A Bíblia ensina, cremos nós, em Gênesis 1 e 2, uma igualdade de valor, mas uma diferença de papéis. Ficou claro, gente? Isso é importantíssimo, é fundamental. Okay? Yuri, deixa eu só avançar para o fim da aula, que os próximos 3 pontos são decorrência disso, e aí você vai ser o primeiro a perguntar. Ok? Guarda a pergunta, já. Okay? O que acontece então? Bem, a história não termina aí. Temos Gênesis capítulo 3. O que narra Gênesis capítulo 3? A queda, a primeira desobediência do casal. Ok? E em decorrência dessa desobediência temos a maldição de Deus sobre a criação. Bem, diz o igualitarismo que foi a partir daí, foi a partir da entrada do pecado no mundo que surgiu a hierarquia entre homem e mulher. Uma hierarquia, dizem os igualitaristas, ilegítima e pecaminosa. A partir de Gênesis 3, 16. O que diz Gênesis 3, 16? Vamos lá para o texto.
a mulher, ele, Deus, no caso, declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Pergunta: que desejo é esse da mulher pelo homem? É um desejo puro? É um desejo inocente? Cremos que não. É um desejo pela posição do marido, por usurpar o lugar do marido como cabeça do lar. Há uma expressão semelhante logo no capítulo 4, okay? Quando Deus adverte Caim. Onde está? Onde ele adverte? Gênesis 4:7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Mesma expressão de Gênesis 3. Gênesis 4:7. Deus descreve o pecado como querendo exercer um desejo sobre Caim. Um desejo puro e inocente? Não, mas um desejo de dominação, de domínio. É a mesma expressão de Gênesis 3:16. Quando a mulher deseja o quê? O marido. De forma pura e inocente, não, mas de forma a dominá-lo, de tomar o lugar dele. Bem, diz o igualitarismo, ok, que a hierarquia entre homem e mulher é fruto desse desejo, desta queda. O que diz o complementarismo? Não. Que na verdade o pecado não inaugurou a hierarquia, mas distorceu a autoridade do homem sobre a mulher. Corrompeu algo que era bom, que Deus já tinha criado em Gênesis 2. Fez sentido? É uma distinção importante. O igualitarismo diz que papéis diferentes surgiram da queda. Diz o complementarismo não, que os papéis foram corrompidos, não criados, mas corrompidos a partir da queda. Ok? Então, gente, não deveria nos surpreender como cristãos a enorme confusão que nós vemos na nossa cultura acerca do gênero. Pastor, se Deus criou homem e mulher assim, por que essa confusão toda no nosso mundo sobre o que significa ser homem e mulher? Qual a resposta? O pecado. É a queda que corrompeu o nosso ser por inteiro, inclusive a nossa sexualidade, o nosso gênero. Então, quando nós ouvimos falar de um garoto na escola dos nossos filhos que crê de coração que é garota, você deveria se chocar e deveria se entristecer. Por quê? Esta é uma criança debaixo do domínio do pecado e pior, sendo aplaudida pela cultura pelo seu pecado. Ou vice-versa. Ouvi falar de uma garota que acha que é garoto. Nos entristece, nos choca, mas não deveria nos surpreender. Por quê? Isso é fruto da queda, gente, do pecado do ser humano, que quer se definir e não quer ser definido por Deus. Mas nós temos recursos na palavra de Deus para amar essas pessoas, essas famílias, ter compaixão, misericórdia dessas crianças e mostrar, não deveria ser assim, não é para ser assim. Com muita sabedoria e discernimento, é claro, porque a maré é crescentemente contra a visão bíblica. Caminhando para o fim, redenção e consumação. Então teremos tempo para umas perguntas, ok? Na redenção nós descobrimos o quê? Quem é o homem perfeito? Quem vem ao mundo com a imagem e semelhança perfeita de Deus? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é descrito em Colossenses 1:15. Assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo vem restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós, inclusive restaurando o quê? A nossa sexualidade, a nossa identidade masculina e feminina corrompida pelo pecado. Isso é muito importante, gente. Gálatas 3:28, um outro texto importantíssimo. Olha só, está anotado aí no seu esboço, você pode abrir agora ou consultar depois. Paulo diz em Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Pastor, o que significam essas palavras?
Significa que não existe diferença de papéis entre homens e mulheres na igreja, são todos um? Bem, é assim que os igualitaristas interpretam este versículo. E como um complementarista interpreta esse versículo. Não, Jesus não abole a distinção entre homem e mulher. Você não deixa de ser homem e não deixa de ser mulher ao se converter a Jesus. Não. Ao se converter, você agora reaprende, é reeducado em como ser um homem e mulher em Cristo, sem que isso confira superioridade ou inferioridade a um ou outro. Todos são um como em valor e em dignidade, mas não em papéis. Okay? Nós veremos isso mais a fundo nas próximas semanas. Okay? Jesus não vem abolir o desenho original de Deus, ele vem restaurar o que Deus criou bom no início. Homem e mulher, iguais em essência, iguais em dignidade, mas distintos em seus papéis. E por fim, consumação. E não vamos gastar muito tempo nisso, até porque esse ponto não é tão claro, embora eu creio que seja importante. Porque quando chegamos ao final da história, quando Cristo retornar, quando habitarmos com Deus os novos céus e nova terra, a pergunta é: que tipo de corpos nós teremos? Bem, diz Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, que serão corpos melhores, corpos incorruptíveis, corpos glorificados, incapazes de adoecer, glória a Deus, incapazes de cansar, glória a Deus, né? Incapazes de morrer, glória a Deus, mas ainda assim corpos ressurretos, glorificados. Não haverá mais casamento no céu, Jesus disse isso lá em Lucas 20, ok? Mas isso quer dizer que você não deixará de ser você. Você, homem, não deixará de ser homem, você, mulher, não deixará de ser mulher, mas passaremos a ser homens e mulheres incorruptíveis, glorificados, ok? Com a nossa sexualidade totalmente restaurada e incapaz de pecar. Okay? Então, como é bom mantermos isso em mente, gente, porque daqui até a eternidade temos uma luta por entendermos e por compreendermos e vivermos corretamente como homens e mulheres para a glória de Deus. Lutamos contra o pecado, a tentação de todo tipo, de abrirmos mão dos nossos papéis, de não vermos claramente as distinções entre um e outro, mas cremos que pela misericórdia de Deus chegaremos lá, entendendo que nós não chegaremos lá no céu por vivermos perfeitamente como homens e mulheres. Não, ninguém vai para o céu por ser um homem perfeito ou uma mulher perfeita. Só existiu um ser humano perfeito. Foi quem? Jesus Cristo. Que veio nos perdoar as nossas muitas falhas como homens e mulheres, mas que agora quer nos educar, quer nos ensinar a viver corretamente como homens e mulheres para a glória de Deus. Amém? Yuri, sua pergunta. Se puder falar um pouquinho mais alto para todo mundo ouvir, se possível. Ok, o Espírito Santo também é descrito como um conselheiro, um consolador, um auxiliador do seu povo, ok? Tal qual Deus no Antigo Testamento é descrito como auxiliador de Israel, ok? Sim, isso não confere, não anula a distinção entre Deus e nós, na verdade, nem tampouco entre o homem e a mulher. Porque não podemos forçar muito a comparação, mas eu creio que esse argumento dos igualitaristas não convence. Só porque Deus é chamado de auxiliador e a mulher é chamada de auxiliadora, não existe diferença de papel. Não vejo assim. De novo, a mulher foi criada para isso, para ser auxiliadora do homem. Ótimo. É mais uma maneira de dignificar a mulher. Ela é chamada auxiliadora tal qual Deus é o chamado auxiliador do seu povo. Ou seja, ao ser auxiliador, não tem nada de errado em ser auxiliador na Bíblia ou na vida. E o Espírito não é menos Deus por ser auxiliador do seu povo. Exatamente. Ótimo, Yuri. Pastor Marcelo?
Obrigado, pastor Marcelo. Então, o Dr. Joel Bick, pastor e Dr. Joel Bick, também faz esse ponto, né? O papel é tão digno de auxiliadora que até Deus faz esse papel na vida do seu povo, né? Então, não pense menos. A nossa cultura pensa, auxiliadora, submissa. Não, isso é coisa para serviçal, para pessoas inferiores. Até Deus né, cumpre esse papel na vida do seu povo. Ele não é menos digno, menos valioso. Ana. Ótimo. Ok. Vamos lá. Gênesis 3,16, a fala de Deus para a mulher após a queda. Eu corri um pouquinho esse ponto, obrigado por me lembrar. O que significa, o que consiste esse desejo da mulher pelo homem e o domínio dele sobre ela? De novo, você não tem a inauguração, mas sim a corrupção dos papéis que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Que papéis eram esses? Que ele fosse o cabeça, o líder amoroso e sacrificial do seu lar, e ela fosse a auxiliadora. Em Gênesis 3 você vê a corrupção desses papéis. Ela desejando o lugar dele, okay? Querendo tomar o lugar de cabeça do lar, e ele, em vez de amando-a e servindo-a, dominando-a. E há duas maneiras em que os homens pecaminosamente podem fazer isso. Seja literalmente impondo a sua autoridade de forma cruel, tirânica, okay? Violenta, o que a Bíblia não abona, não aprova. Ou, por outro lado, o homem passivamente delegando a sua responsabilidade, que é uma forma de domínio ao contrário, né? Ele acaba passando para ela o papel que é dele e acaba pesando sobre ela, o que não é responsabilidade dela, mas do homem. Então o que você vê é a corrupção dos papéis, a partir de Gênesis 3. Okay? Ele deveria ser o cabeça amoroso e sacrificial, e ela auxiliadora submissa e voluntária. O que acontece? Ela quer dominá-lo, deseja o lugar dele, e ele a domina em troca. Mas você vê esse retrato lindo no Novo Testamento, né? Cristo restaurando esses papéis, chamando o homem de espelho de Cristo, a mulher de espelho da igreja. E assim como Cristo serviu a igreja, o homem deve servir a sua mulher. E assim como a igreja deve servir a Cristo, a mulher deve servir o seu esposo, lá em Efésios 5. Cristo restaurando esses papéis. É bonito de se ver. A gente vai ver isso em maiores detalhes nas próximas semanas. Última pergunta por hoje. Começamos 5 minutos atrasados, vamos terminar 5 minutos atrasados. Sim, Marcelo? Isso. Isso. Ou seja, um pecado leva ao outro, né? Então, pode ser que o homem, ao ser omisso na sua liderança, ele constitui uma tentação à mulher para que ela ocupe o espaço dele. Mas um erro não justifica o outro, né? A omissão dele não justifica o quê? A intrusão dela. Então, o que esperamos ver na igreja, entre irmãos convertidos? Que o homem seja desafiado a se arrepender da sua omissão, exercer a liderança espiritual, e que a mulher resista à tentação de ocupar o lugar dele, e encoraje, desafie seu marido a ser o cabeça do lar. Mas não, um erro não justifica o outro. A omissão dele não justifica a intromissão ou o excesso dela. Okay? A gente vai trabalhar mais esses conceitos ao longo das próximas semanas, especialmente quando a gente fala sobre a vida no lar, na igreja, na sociedade. A gente tem bastante tempo para destrinchar esses assuntos, ok?